Ubifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para a região sudeste. Dia 21 de dezembro começou o verão aqui no hemisfério sul, a estação que é a mais chuvosa e mais quente na maior parte do Brasil. O verão iniciou exatamente às 18 horas e 48 minutos, momento que aconteceu o solstício de verão, que é um evento astronômico onde, devido à inclinação do planeta, da Terra, em relação ao Sol, o hemisfério sul recebe a maior quantidade de energia do Sol. E o verão deve persistir até o dia 20 de março, às 18 horas e 25 minutos. Vamos acompanhar agora uma previsão especial para essa nova estação, que começa ainda sob influência de um fenômeno Laninha, que chama muito a atenção pela persistência, já que é um fenômeno prolongado que atua desde o segundo semestre de 2020. Então estamos entrando no terceiro verão consecutivo sob a influência deste fenômeno. A Laninha ela é caracterizada pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como mostram as áreas em azul deste mapa, que representam áreas com desvio negativo da temperatura da superfície do mar. Essa laninha, ela vem oscilando de fraca a moderada intensidade, por isso que em alguns momentos os seus efeitos não são tão marcados. Ela ganhou força durante a primavera, especialmente entre outubro e novembro, por isso que eu até trouxe aqui os índices para compararmos aqui a intensidade da laninha. Esses índices eles são medidos em sub-regiões dentro dessa caixinha aqui demarcada no mapa, e cada sub-região então teve os índices aí muito próximos a 1 grau negativo no início de novembro, indicando uma laninha de moderada intensidade. Ela ficou bem instalada e por isso tivemos os seus efeitos mais efetivos nessa primavera, especialmente entre novembro e dezembro, quando as chuvas ficaram bem mais concentradas sobre a metade norte do Brasil, porque a laninha tem essa característica de intensificar os sistemas meteorológicos, especialmente entre as regiões norte e nordeste. Então tivemos eventos chuvosos bastante intensos entre o interior do norte, nordeste e também áreas mais ao norte do centro-oeste e sudeste, como é o caso do norte de Minas Gerais e o Espírito Santo, enquanto o centro-sul vem enfrentando uma maior irregularidade, porque a laninha faz com que os sistemas passem mais rápido e provoca uma irregularidade maior das chuvas, risco de estiagem nas áreas mais ao sul do Brasil. Então tivemos efeitos mais efetivos, principalmente entre novembro, agora início de dezembro, mas a gente já observa uma diminuição desses índices. Os índices começaram a enfraquecer agora em meados de dezembro. Tivemos já índices aqui abaixo de 1 grau negativo, especialmente a área que mais próxima à costa da América do Sul enfraqueceu bastante e já está muito próximo de nulo. Vamos acompanhar então agora quais são as expectativas quanto a essa laninha para os próximos trimestres. A laninha já entrou em uma fase de enfraquecimento e a tendência é que tenhamos uma transição para a neutralidade climática entre o final do verão e o outono. As barras em azul, que indicam probabilidade de ocorrência de laninha, declinam rapidamente e temos aqui neste trimestre, janeiro, fevereiro e março, probabilidades iguais para a ocorrência de laninha e neutralidade climática, que é representada pelas barras em cinza. Tudo indica que esse será o período de transição para a fase neutra e grande parte do primeiro semestre de 2023 deve ser marcado por neutralidade climática. Então, os efeitos da laninha devem diminuir ao longo dos próximos meses. E mais a longo prazo, a gente observa um aumento da probabilidade para a ocorrência de El Niño, como mostram as barras em vermelho. Ainda é muito cedo para afirmarmos que teremos um El Niño no segundo semestre de 2023. Essas previsões de longo prazo ainda costumam ter alterações, poderemos ter oscilações, mas é importante ficar de olho, monitorar as atualizações mês a mês, porque existe essa possibilidade de termos essa mudança bem significativa no decorrer do próximo ano. Vamos acompanhar agora quais são os impactos dessa transição da laninha para a neutralidade climática neste verão. No enfraquecimento da laninha, teremos também um enfraquecimento dos efeitos deste fenômeno. Então, a expectativa para o verão é que a umidade volte a migrar para o centro-sul do país e as chuvas fiquem mais volumosas aqui entre o sul, o sudeste e partes do centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul. Em contrapartida, a chuva deve reduzir nas áreas que receberam mais chuvas durante a primavera, como é o caso do norte de Minas Gerais, Goiás, leste de Mato Grosso e partes do Mato Piba. Então muda bastante esse sinal, vai voltar a chover nas áreas mais ao sul, aqui do sudeste, regiões que tinham maior irregularidade, e a chuva reduz nas áreas que estavam recebendo volumes até excessivos de água durante estes últimos períodos. Vamos acompanhar agora a tendência mês a mês para a região sudeste. O mês de janeiro, que costuma ser um dos mais chuvosos no interior da região,
vai ter essa mudança de padrão, a chuva deve migrar mais para o centro-sul do Brasil e deve ocorrer com maior frequência e volumes mais expressivos entre São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul e Triângulo Mineiro. Como é um mês muito chuvoso e existe esse sinal de chuvas acima da média, até bem acentuado para algumas áreas de São Paulo, existe o risco para períodos de invernada. Essas invernadas podem prejudicar as atividades no campo, especialmente áreas que já vão começar a colheita, mais lá para o final do mês de janeiro. E as áreas mais ao norte do sudeste têm um sinal negativo de desvio da precipitação bem mais acentuado, então norte de Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Nessas regiões, por enquanto, a curto prazo, as áreas de produção agrícola ainda não devem sentir o déficit hídrico, mas o risco vem para o mês de fevereiro, porque o desvio negativo de precipitação se acentua. Então, essa redução significativa das chuvas entre janeiro e fevereiro pode impactar a fase final de desenvolvimento das lavouras de verão aqui no centro e norte de Minas Gerais, Espírito Santo, também áreas do Rio de Janeiro que tem sinal para desvio negativo de precipitação. As chuvas em fevereiro devem ficar ainda mais concentradas entre São Paulo, sul, Triângulo Mineiro e extremo sul do Rio de Janeiro. Nestas áreas a gente observa uma irregularidade, nem todas as áreas devem receber o mesmo volume de chuva e em relação a janeiro esses volumes já não devem ser tão expressivos. E para o mês de março, mês que também costuma ter uma redução das chuvas, porque é um mês de transição do verão para o outono. A gente observa aqui no primeiro mapa que representa a climatologia para este mês. Essa é a média de mais de 30 anos de registros de dados sobre o Brasil. A gente acompanha que em março os volumes já não costumam ser tão altos sobre o sudeste, mas há uma expectativa ainda de chuvas acima da média, especialmente entre São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul do Triângulo Mineiro e áreas do Cerrado de Minas Gerais. Isso não significa que teremos períodos de invernada, porque o mês de março já é um mês que costuma ter menores volumes, então esse sinal acima da média não indica que o mês todo será chuvoso. Mas é claro que essa chuva acima do normal deve impactar não só a colheita das culturas de verão, mas também o corte e moagem da cana-de-açúcar e demais atividades no campo. Por outro lado, é uma chuva que garante bons níveis de umidade no solo para o milho segunda safra. Agora, as áreas mais ao norte do sudeste ainda vão continuar com uma tendência de chuvas abaixo da média. A situação do solo deve ficar cada vez mais crítica, porque a tendência é dessa redução das chuvas já a partir de janeiro. E apesar de março não ser um mês muito chuvoso nessas áreas, o sinal de desvio abaixo da média indica que março será bastante seco, então o déficit hídrico deve se acentuar bastante nessas áreas. Quanto às temperaturas, o que chama mais atenção agora para os próximos períodos é que com o aumento das chuvas nas áreas mais ao sul, principalmente São Paulo, sul e Triângulo Mineiro, o calorão deve reduzir. Tivemos aí temperaturas acima da média, temperaturas máximas acima da média neste mês de dezembro, principalmente em São Paulo, na região da Alta Mogiana, a tendência é de redução desse calor com o aumento das chuvas. E o calor vai aumentar nas áreas mais ao norte, as áreas que devem ter redução das chuvas devem ter calor mais intenso em janeiro, principalmente norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Em fevereiro, as temperaturas máximas ficam um pouco mais amenas e no mês de março, a expectativa já é de madrugadas um pouco mais frias. Com a chegada do outono, a gente começa a ter uma oscilação maior e também uma maior amplitude térmica, madrugadas mais frias e tardes ainda quentes. No mês de março, o calor deve atingir principalmente áreas aqui do norte de Minas Gerais e oeste de São Paulo. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje para a região sudeste. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! O Bifol, excelência em nutrição vegetal.